Esta é São Francisco e esta é Shenzhen. Duas cidades que são a espinha dorsal da inovação das economias mais poderosas do mundo, os Estados Unidos e a China. Essas duas cidades abrigam algumas das empresas mais influentes que já existiram. E cada uma delas atrai milhões de trabalhadores talentosos do mundo inteiro, que buscam exercer seu ofício em funções extremamente técnicas. Mas ambas enfrentam um grande problema. Na verdade, cada uma delas tem um problema importante que é exatamente o oposto do da outra. Tudo isso acontece porque, embora superficialmente essas duas cidades pareçam estar trabalhando em direção aos mesmos objetivos, elas pertencem, é claro, a nações muito diferentes, com regulamentações, liberdades e sistemas muito distintos para promover o tipo de inovação que tornou essas cidades potências globais por mérito próprio. Felizmente, ao estudar esses problemas, podemos aprender muito sobre essas cidades, as nações às quais pertencem e as dinâmicas da nossa economia global. Então, qual é o grande problema que enfrenta o Vale do Silício nos Estados Unidos? Qual é o problema igual e oposto que enfrenta Shenzhen na China? E como tudo isso se torna muito mais difícil de resolver por causa da manipulação cambial? Vale do Silício é o nome informal dado a uma região logo fora de São Francisco, lar de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. A região foi estabelecida na década de 60, quando professores da Universidade Stanford trabalharam e inovaram com alguns dos primeiros computadores industriais, com o apoio de financiamento do Exército dos Estados Unidos. A região realmente se consolidou na década de 1970, quando empresas como Intel, Atari e, posteriormente, Apple Computers se instalaram na área. Era o local lógico para esses pioneiros montarem seus negócios, pois, naquela época, os computadores ainda pertenciam ao reino da ficção científica para a maioria das pessoas. Assim, o grupo de potenciais funcionários com a expertise necessária para inovar com essas novas máquinas era muito pequeno e estava quase inteiramente concentrado nessa região. O mesmo valia para os fornecedores de componentes. Mesmo computadores primitivos como o Apple I ainda dependiam de circuitos, capacitores e interruptores, fabricados por outras empresas do Vale do Silício. Portanto, se você quisesse criar uma nova tecnologia, precisava ir onde essa tecnologia estava sendo criada, o que quase se tornou uma profecia autorrealizável. Esse tipo de agrupamento é, na verdade, excelente, porque permite que o desenvolvimento ocorra mais rapidamente, já que ideias, talentos e técnicas podem ser compartilhados com mais facilidade. Imagine se os principais cientistas de semicondutores da década de 1970 estivessem espalhados pelo mundo inteiro. Levaria mais tempo e custaria mais caro para eles encomendarem peças. Eles não conseguiriam assistir a palestras, e até mesmo a comunicação diária com seus pares seria mais difícil. Afinal, naquela época, esses caras ainda não tinham inventado o compartilhamento de arquivos, nem as chamadas por Zoom. Superar essas barreiras, simplesmente concentrando um setor inteiro em um só lugar, cria algo que você talvez já tenha ouvido falar: economias de aglomeração. Guarde isso, pois será importante mais adiante, por uma razão totalmente diferente. De qualquer forma, havia algo mais que atraía para esse trecho específico da costa da Califórnia. E não era o clima, nem as enormes gaivotas. Não, era o capital de risco. Hoje em dia, São Francisco e o Vale do Silício são quase tão sinônimos de capitalistas de risco quanto de programadores de computador e havaianas. Mas isso já era verdade muito antes dos Tech Bros ocuparem o sul da Califórnia. Veja bem, filmes sempre foram, e continuam sendo, um veículo de investimento extremamente popular entre firmas de investimentos sofisticadas e indivíduos de patrimônio líquido ultra elevado. Muito dinheiro em busca desesperada de bons investimentos existe nesse canto dos Estados Unidos há muito tempo. Isso era fantástico porque empresas de tecnologia se assemelham muito a filmes em vários aspectos. Ambas passam por um rigoroso processo de produção no qual nenhum lucro é gerado. Ambas combinam expertise técnica e pensamento criativo e, é claro, são investimentos muito arriscados, com potenciais retornos enormes. Um investidor que ganhou milhões investindo em filmes talvez se sentisse atraído por uma proposta de criar um jogo totalmente jogado em um computador e exibido em uma TV. Os dois setores também eram surpreendentemente complementares. Pense em algo como a Pixar, que é, em última análise, uma empresa de tecnologia que, por acaso, faz filmes com essa tecnologia. Agora, tudo isso está muito bem.
Inovadores cheios de esperança reuniram-se em um local central para criar coisas incríveis, e investidores estavam lá para fornecer o capital necessário para transformar essas ideias em realidade. Mas esse é um equilíbrio delicado e, infelizmente, a inovação genuína não é algo que possa ser colhido indefinidamente sob demanda. Hoje, a cultura do capital de risco sofreu uma mudança drástica. Os investidores se preocupam menos em investir em empresas com potencial de gerar valor massivo e mais em empresas que possam escalar rapidamente, para que possam vender sua participação com lucro. Meu bom amigo Jake Tran fez um vídeo incrível e detalhado exatamente sobre esse fenômeno, e recomendo fortemente que você dê uma olhada. Mas a lição principal aqui é que as pessoas viram o quão extraordinária pode ser uma oportunidade de investimento em empresas de tecnologia, mesmo que essas empresas não sejam, no fim das contas, lucrativas ou sustentáveis. Mais concorrência entre investidores está levando a avaliações mais altas e a uma corrida para entrar desde o início, o que fez com que cada vez mais empresas questionáveis recebessem financiamento. Empresas extremamente não lucrativas, empresas sem nenhum plano de lucratividade, empresas sem aplicações comercializáveis reais e, é claro, empresas francamente fraudulentas. O fenômeno de haver muito dinheiro excedente, ou pólvora seca, como é conhecido no setor, causa excessos. Ter muito dinheiro pode parecer um ótimo problema, mas pode gerar complicações. O termo pólvora seca remonta ao século XVII, quando os soldados precisavam manter a pólvora seca para que seus canhões pudessem disparar. Ter uma reserva de pólvora seca significava poder aproveitar a oportunidade no campo de batalha quando ela surgisse. Hoje, entre profissionais financeiros, significa ter caixa excedente ou liquidez para aproveitar investimentos no mercado assim que surgir uma oportunidade. Uma das forças motrizes por trás da crise hipotecária subprime de 2008 foi um excesso de poupança entre instituições financeiras que acabou sendo canalizado para títulos lastreados em hipotecas. Isso funcionou bem no início, mas, com o tempo, cada vez mais dinheiro entrou no mercado, o que fez com que produtos hipotecários cada vez piores fossem financiados. E, bem, todos sabemos como isso terminou. As semelhanças entre grandes volumes de dinheiro perseguindo o que começou como uma boa ideia de investimento, mas que acabou se voltando para ideias cada vez piores, impulsionadas por um sistema que institucionalmente transfere riscos, são bastante alarmantes, para dizer o mínimo. Mas, do outro lado do oceano, a China enfrenta o problema oposto. Shenzhen é, em teoria, muito parecida com o Vale do Silício. Mas isso não foi coincidência. Esse centro de inovação foi construído do zero pelo governo chinês para incorporar muitos dos mesmos ingredientes do sucesso de seu equivalente americano. O governo basicamente disse: bem, Hong Kong já é um dos maiores centros financeiros da região. Vamos criar um centro de finanças estabelecido. Vamos simplesmente colocar essa cidade bem ao lado e abrir uma zona econômica especial. Isso deve injetar capital em nosso novo sistema de mercado capitalista. Aglomeração. Nós faremos com que eles se aglomerem. Vamos construir 8 universidades gigantescas na cidade, instalar sedes de departamentos governamentais de pesquisa, linhas de trem, portos e tudo mais que o coração de uma empresa de tecnologia recém-nascida possa desejar. O problema com tudo isso é que, na verdade, não funcionou muito bem. É anedótico, é claro, mas pense em como sua vida foi transformada por inovações surgidas no Vale do Silício. Tudo, desde computadores pessoais modernos, até a forma como pesquisamos na internet, e até mesmo a plataforma em que você está assistindo a este vídeo agora, foi criado, pelo menos em parte, graças à inovação que o Vale facilita. Agora tente fazer o mesmo com Shenzhen. É bem mais difícil. Agora, em justiça, há alguns exemplos, como soluções de pagamento móvel, que são muito legais, mas não foram amplamente adotadas fora da China continental. E o TikTok, eu acho. Mas não sei se contaria isso como algo de que se orgulhar demais. E, é claro, Shenzhen não está fazendo o que faz há tanto tempo quanto o Vale do Silício. Mas mesmo considerando isso, claramente não há o mesmo nível de inovação genuína. O que é uma verdadeira pena, porque certamente poderia haver, mas está limitada por alguns obstáculos importantes. O primeiro é que ninguém quer investir na China, ou, mais precisamente, ninguém que possa quer investir em empresas chinesas.
dada a regulamentação atual. A maioria das grandes corporações chinesas é totalmente ou majoritariamente estatal, e mesmo as empresas que não são administradas pelo governo acabam sendo controladas pelos caprichos do Estado. Isso significa que os retornos aos investidores muitas vezes não são tão importantes quanto a influência política, a coleta de informações ou simplesmente não causar perturbações na forma como as coisas são feitas. Algo com que o Vale do Silício, em contraste, se orgulha. Além disso, mesmo que você conseguisse ignorar essa zona cinzenta moral, os retornos não são tão bons quanto se esperaria. A economia dos Estados Unidos é cerca de 50% maior do que era há 10 anos. Nesse mesmo período, porém, o índice Dow Jones Industrial Average quase triplicou. Na China, os últimos 10 anos foram bastante bons, pois a economia passou por um dos períodos de crescimento econômico mais rápidos da história. O produto interno bruto do país mais que dobrou desde 2010. Mas o índice CSI 300, que acompanha as maiores empresas da nação, subiu apenas 50%. Tire suas conclusões disso. Mas quase parece que as empresas têm sido administradas como um governo e a nação está sendo administrada como uma empresa. Pelo menos de acordo com essas métricas de crescimento. Por todas essas razões, o mercado de ações na China nem sequer é considerado pela maioria das famílias, que preferem, de forma esmagadora, investir em imóveis. E não é como se a comunidade internacional fosse preencher essas lacunas. Assista ao nosso vídeo sobre investir no mercado acionário chinês para saber mais por quê. Agora você pode perguntar, por que isso importa? Parece que a maior parte da inovação no Vale do Silício é financiada por capital de risco, afinal. Capital de risco não é o mercado de ações. E isso é verdade, mas ambos dependem um do outro. Como vimos antes, o objetivo das firmas de capital de risco é fazer a empresa crescer para que possam vender sua participação na próxima rodada de investidores. O destino final desse jogo de batata quente acionária é listar a empresa em uma bolsa de valores pública por meio de uma oferta pública inicial, IPO. Então, o público em geral pode comprar essas ações de todos os investidores de capital de risco e dar a eles o dinheiro de que precisam para recomeçar o processo. Se essa etapa final não existir ou não for adequadamente utilizada, todo esse sistema simplesmente não funciona. Para ter uma ideia de quão quebrado esse sistema realmente está, a capitalização de mercado da Bolsa de Valores de Xangai, ou SSE, é de aproximadamente 33 trilhões de yuans, ou 5 trilhões de dólares americanos. Contudo, sua capitalização de mercado ajustada pelo Free Float é de apenas cerca de 12,7 trilhões de yuans. Bem, tudo bem. Mas o que significa ajustada pelo Free Float? É simplesmente o número de ações multiplicado pelo preço dessas ações, excluindo as ações detidas por insiders do setor, promotores ou governos. Isso significa que pouco menos de 2/3 do maior mercado acionário público da China é detido pelo governo ou por funcionários governamentais. Além disso, no que diz respeito à inovação, provavelmente há algo a se dizer também sobre a aceitação social do fracasso no país. Basta dizer que cresça rápido e quebre coisas não se traduz bem. Talvez, além disso, a cultura empresarial ainda não esteja no ponto necessário para realmente impulsionar inovações. Mas este não é o canal Psicologia Explicada, e há pessoas muito mais qualificadas para falar sobre essas questões. De qualquer forma, esse fator provavelmente não é nem de perto tão limitante quanto a moeda bastante estranha do país. Certo, então a China pode ser o único país do mundo com uma moeda que é, ao mesmo tempo, sobrevalorizada e subvalorizada. Sua subvalorização é provavelmente sobre o que você mais ouviu falar. O governo chinês realmente reduz de forma intencional o valor de sua própria moeda no mercado de câmbio para aumentar artificialmente a competitividade de custo de suas exportações. Agora, com justiça, essa prática tem diminuído nos últimos anos. Em parte graças à pressão internacional e ao fato de que a economia chinesa, no fim das contas, vem se tornando menos dependente de exportações ano após ano. Mas, do outro lado dessa moeda, a moeda também está sobrevalorizada. Regulamentações limitam a quantidade de dinheiro que cidadãos chineses podem converter em um determinado ano. Atualmente, esse limite está fixado em 50 mil dólares americanos.
O fato de escreverem suas políticas em outra moeda soberana deveria lhe dar uma pista de quão maluco tudo isso fica. Agora, a China está cheia de muitas pessoas ricas e também cheia de muitas pessoas ricas que desaparecem sem razão aparente. Por isso, essas pessoas ricas realmente querem se mudar para o exterior, para países com maior estabilidade política, onde possam desfrutar de seus montes de dinheiro sem precisar ficar olhando por cima do ombro o tempo todo. O problema é que, se decidirem se mudar para o exterior, não podem levar seu dinheiro consigo por causa desse limite legal de conversão de moeda. Agora, é claro, existem maneiras de contornar isso. Fizemos um vídeo inteiro sobre isso, mas é arriscado, então a maioria das pessoas não tenta. Contudo, se essa lei desaparecesse amanhã, haveria uma corrida enorme para converter yuans chineses em dólares australianos, americanos, canadenses ou qualquer outro dólar. Isso inundaria o mercado com yuans chineses, fazendo o preço da moeda cair. Agora, isso foi obviamente uma simplificação excessiva, mas poderíamos, e provavelmente faremos, um vídeo sobre esse paradoxo cambial no futuro. Mas, por enquanto, lembre-se apenas disto. A intervenção de mercado de um governo autoritário está simultaneamente tornando uma moeda subvalorizada e sobrevalorizada ao mesmo tempo. Esse tipo de risco cambial, somado a todos os outros problemas que vimos, faz com que os investidores prefiram continuar raspando o fundo do barril no Vale do Silício, a explorar um novo mercado repleto de um grupo totalmente novo de indivíduos talentosos e de ideias potencialmente transformadoras para o mundo.